Olá, você que nos acompanha aqui no canal da Caute Brasil. Hoje eu estou de volta aqui com o Lúcio Gabriel. Nós vamos comentar sobre os elencos da Série A nessa temporada, trazer uma análise das sete principais equipes, aquelas que são favoritas a disputar a Champions League, a disputar o título. E hoje nós vamos começar com o Napoli, do Luciano Spalletti. Lúcio, comente um pouco sobre a sua perspectiva do Napoli para essa temporada, mudança de comando. Olá a todos. Olá, Osório. Bem, tratando-se de Napoli, a gente vê que não tem uma diferença tão grande no elenco. Ah, não tivemos nenhuma saída tão relevante ah, no caso do Bakayoko, mas muito bem reposta com o Zamanguissa, que é um jogador, na minha opinião, melhor. São jogadores de características parecidas, mas eu vejo o Zamoguissa um jogador mais pronto. O Zamoguissa já se provou em duas das 5 grandes ligas, e ele não tem um problema que é bem recorrente no Bakayoko, que é o problema de falta de atenção. Torcedores do Napoli e do Milan e obviamente do Chelsea, que nos acompanharem, podem concordar comigo que o Bakayoko, apesar de muito talentoso, tem um problema muito grave de atenção, de falta de atenção, que ele acaba perdendo muita bola por besteira. Bem, o Zamoguissa já tem uma característica mais diferente nesse quesito. A gente também teve a perda do Rissage numa negociação horrível de custo zero, que foi para Lazio, né? Do Sarri, persona não grata, né, para a torcida napolitana. Bem, a efetivação da venda do Milik para o Marselha. De chegada, como eu já falei, temos o Zambanguissa, que eu acho que vai ser realmente uma boa adição ao meio campo napolitano, apesar de empréstimo. A efetivação da compra do Politano e, infelizmente, a chegada de Juan Jesus. Juan Jesus eu acho que é um caso meio complicado. A gente tenta até trazer um pouco mais de uma opinião um pouco mais respeitosa, mas na questão dele é um jogador que claramente ele quando atuava na Roma ele já era uma debilidade na Roma, na Inter, e ele teve 2 temporadas sem perspectiva, sem minutos, sem espaço, e ainda o que a gente espera é que depois disso o jogador ele tenda a descer um pouco mais de nível, vir jogar em equipes no meio de tabela, mas não, ele veio como backup imediato. O Napoli não tem muitos zagueiros e ele seria um zagueiro pela esquerda, substituto imediato. Quando a gente olha primeiro, vamos olhar aqui setor por setor. Goleiros, Merê, Ospina e Marfella. Aí seria a terceira opção, um jovem muito para cumprir cota de formação e tudo mais. Mas Merê e Ospina acho que é um setor, pelo menos, você não é o melhor goleiro da Itália, mas é um setor que está bem preenchido. Tende a concordar? Aquela coisa, o Pereira, a gente vem dizendo há anos, é um goleiro promissor, mas aparentemente estagnou um pouco, mas ainda continua sendo um goleiro promissor. E ele não é aquele goleiro que vai te comprometer em momentos difíceis, não é um goleiro ruim. Se Bem você como puder o... aproximar o microfone, ficou baixo. Eita. É. Então, o Merê, ele é um goleiro que não vai te comprometer em momentos difíceis. Ele pode não ser realmente da Itália, como você falou, mas ele não vai te comprometer em momentos difíceis, bem como o Ospina, em momento que ele for necessário. E o Marfella, como você já falou, é um goleiro muito para cumprir cotas e tudo. E é um goleiro jovem, de 21 anos, então ele pode vir a surpreender. A questão agora é os zagueiros, né? Koulibaly, Manolas, Ramani, Juan Jesus. O Koulibaly seria, teoricamente, o nome mais forte, embora não esteja exatamente no seu auge, mas ele é um grande zagueiro, tanto acho bem completo em tudo que você espera da posição, velocidade, força, imposição pelo alto, construção. O Manolas seria um bom complemento, mas nos últimos anos isso foi muito mais teórico do que real. Um zagueiro que Desde que ele não se justificou ao status que veio, então meio complicado. E aí nós temos os dois zagueiros reservas, que, né, a gente sabe que é complicado.
Porque o Ramani seria teoricamente o reserva pela direita e o Jesus pela esquerda. Ambos os zagueiros são difíceis de falar. O Ramani eu já até posso elogiar um pouco, porque em alguns momentos ele foi bem importante na temporada passada. Mas, assim, o Juan Jesus vem com uma desconfiança muito grande pra mim. Acho que não só pra mim, como pra qualquer pessoa que tende a acompanhar o campeonato italiano nos últimos anos. É um zagueiro que vem com muita desconfiança, muita dificuldade de aceitação. Inclusive, eu tenho a sensação de que Maximovic era uma opção melhor, mas eu acredito, final de contrato, o cara muitos anos na reserva. Sim. É entendível que ele saia, mas não foi a grande reposição. O Napoli, por um tempo, chegou a sondar zagueiro, chegou a negociar, pedir pelo menos, o Rugani, acabou não sendo liberado. Também acho que não seria nada para resolver. Não. Acredito que seria melhor do que o Juan Jesus, mas também não seria nada que fosse trazer muitas garantias. E, bem, é um setor escasso que vai depender muito da sequência física desses dois jogadores ditos titulares. Eles informam são a zaga do nível mais alto da Itália, mas essa não é a realidade exata dos últimos anos. Acho que talvez a única certeza seja o Koulibaly. Não, eu concordo. De fato, a zaga, honestamente falando, não só a zaga, como o elenco como um todo, a gente não tende a esperar muito de diferente da temporada passada. Mesmo o técnico, que eu não acredito que tenha tido uma grande diferença em relação ao técnico da temporada passada, Gattuso. Agora indo para as laterais, outro setor que não é exatamente. Acho que se assimila até, porque você não tem unanimidades, tirando o Giovanni Di Lorenzo, que inclusive ele ficou com a imagem, talvez na Euro, positiva, mas ele foi visto muito mais como um lateral defensivo do que qualquer outra coisa. E no Sim. Napoli acho que já é uma realidade um pouco diferente, ele tem ultrapassagem, ele tem projeção, e, bem, acho que é um lateral dos mais completos, hoje um dos melhores da Série A. Mario Rui não agrada muita gente, o Gulan, a gente sabe a queda que ele teve depois das lesões. O Malcui foi uma solução que acabou que nunca se firmou, voltou agora do empréstimo, é um pouco frágil defensivamente. E o Felipe Costa, que é um jogador que vem da Série B e que não conseguiu ser negociado nessa janela de transferência. Não acredito que seja uma solução real. Mas o Napoli, que negociou por bastante tempo com Emerson Palmieri, que por mais que muita gente também não enche os olhos para falar nossa, que lateral, mas ele seria um upgrade em relação ao Mário Rui, e bem, não se concretizou por questões salariais. Uma janela bastante discreta do Napoli, fica com a sensação de faltou algo mais. Eu concordo plenamente. A nossa lateral esquerda é bem fragilizada, porque, bem, a gente via o Gulan na era Sarri e a gente pensava, pô, esse cara aqui eventualmente vai sair para um clube maior ou então ele vai virar um ídolo no clube. Porém, as lesões estão trabalhando bastante a carreira dele. E o backup dele é o Mário Rui, que, como você já falou, não é um agrado de todos, não, não é unanimidade, nem nunca vai ser. É um jogador que tem suas limitações, o apoio dele é difícil. E, bem, o Felipe Costa é um jogador que simplesmente não teve a capacidade de ser negociado. E acho que aquele até fica um pouco para cumprir jogador de formação, etc. O Malcuí não se justificou até hoje. E a gente tem a unanimidade do Di Lorenzo, que de fato é um dos melhores laterais direitos da Série A. Mas em relação a isso não muda. Não muda em relação à temporada passada. A gente não tem que esperar mais ou menos. É a mesma coisa. Sim, sim. Agora vamos entrar um pouco no setor de meio campo. Eu coloquei aí 6 opções, mas a gente tem logo de entender que o Diego Demme sofreu uma lesão grave.
Então é um setor que foi, digamos, encurtado, não é dos mais bem preenchidos, embora eu acredite sejam bons jogadores no geral. Não tem nenhum Jorginho, não tem nenhum Ramsik, não tem nenhum Alan no auge, mas são bons jogadores. Acho que o principal seja o Fabian Ruiz, mas o Zambo Anguissa já é uma solução imediata que o Napoli tende a ir buscar. O Lobotka, que eu acho um bom jogador, não acho nada de muito especial, mas é um bom jogador. O Elmas, que volta de empréstimo, Zielinski. Eu acredito que seja um setor que, pensando até no número de atacantes que o Napoli tem, a gente pode imaginar em alguns momentos o Spalletti, por exemplo, mudando para um 4-2-3-1 e trazendo o Insigne para jogar como meia, ou uma espécie de 4-4-2 em que ele tem apenas dois meias centrais e aposta muito numa dupla de ataque, por exemplo, jogadores rápidos pelos lados. Acho que é um setor que pede talvez mais uma contratação no meio do ano, mas principalmente uma questão de saber gerir, saber rodar com essas peças que ele tem. Bem, eu gosto do meio campo napolitano. Eu acho que, dadas as limitações do time, eu acho que é um meio campo bem competente. Principalmente visando a retomada da boa forma do Fabian Ruiz e o crescimento gigantesco do Zielinski no final da temporada passada. Então, eu acho que o meio campo titular é bem bom, ainda mais com a chegada do Zambanguissa, que eu acredito que venha para ser titular. Eu espero, pelo menos. Mas a lesão do Demian realmente é uma coisa que complica. E eu acredito que na janela de janeiro seja necessária a vinda de mais um, ao menos seja por empréstimo, compra, enfim. Eu acho necessária a vinda de mais um para completar, porque senão o elenco vai ficar muito curto nesse setor. Mas em relação ao meio campo titular em si, eu acredito que ele é bem sólido e eu acredito que ele é realmente bem bom em comparativo à liga. E aí, por fim, a gente chega no setor que talvez seja o mais forte, você não vai ter talvez muito o que reclamar. O ataque do Napoli é bem preenchido, tanto em quantidade como em diversidade das peças. Você pode utilizar, por exemplo, você tem um Insigne, que é a referência, mas você tem o Osimhen, que foi a grande contratação. E por mais que tenha tido uma primeira temporada difícil, com uma adaptação um pouco complicada, mas eu acho que tem tudo para se firmar nesse ano. É um atacante com muita velocidade, muita capacidade de se desmarcar as costas das defesas. Tem o Petanha, que não é nenhum primor técnico, mas é uma solução para você jogar bola na área, ou você tem que sair muito mais jogando com bola longa. Tem o Mertens, que pode ser tanto um ponta quanto um falso 9. Ounas, que traz uma solução interessante do lado direito, um jogador driblador. O próprio Lozano, já foi uma das grandes contratações do Napoli. O Politano, que, bem, esse já divide opiniões. Eu acho que é um bom jogador, não acho que seja nem um craque, mas também não acho que seja ruim, como muita gente fala. Mas aí, comenta aí um pouco desse ataque. Bem, pra mim, a primeira coisa que eu devo falar é a volta do Ounas. Eu achei ótimo. O Ounas fez uma temporada muito boa pelo Crotone. Apesar do rebaixamento, ele foi um jogador que ajudou muito no time, mesmo com as limitações do time que ele jogava. Então, eu acredito que ele vem para ser uma opção de ataque muito boa, seja entrando no segundo tempo ou seja jogando de titular em alguns jogos. A efetivação da compra do Politano é justa, é bem justa. Ele é um jogador que tem suas limitações, mas ele, dado a liga e tudo, todo o contexto, ele é um bom jogador. Então, foi uma compra de 20 milhões de euros, se eu não me engano, corrija-me se eu estiver errado. Mas as taxas de empréstimo, mas é um jogador que se justificou até agora. É um jogador que não comprometeu. Então, o ataque do Napoli em relação à temporada passada, a grande diferença é a volta do Ounas mais preparado, mais jogador. Então, tipo, é um ataque que se fortaleceu. O Osimhen, como você já falou, tende a se justificar mais e mais. Ele teve uma primeira temporada de altos e baixos, muito devido à adaptação à liga e lesões e Covid. Então, teve suas complicações, mas quando ele estava em campo, era notório a diferença que ele fazia para o time.
era notório o quão ele agregava. Apesar de que nem sempre, às vezes, está fazendo gol e tal, mas ele agrega muito. É, o Mertens é um jogador que já é conhecido com todo o seu talento, e o Insigne é um dos maiores talentos da geração italiana. Então, é um setor que nós não precisamos reclamar. Lozano é um bom jogador. Chuck Lozano é um jogador que eu gosto muito, você sabe disso. Ah, até hoje não se firmou na titularidade, não foi o que se esperava. Mas o estilo de jogo dele é uma coisa que às vezes, quando ele entra no segundo tempo, é uma coisa que agrega muito. Então, tipo, ele é um jogador que sempre vai acabar agregando, quer queira, quer não. Então, a velocidade dele, o fato dele ser bem agudo, então é bem bom. E o Petanha, cara, por mais que ele seja um jogador, utilizar aspas, limitado, de certa forma, ele é um jogador que, bem, a gente viu o último jogo do Napoli, foi salvo graças a ele, entendeu? É um jogador que ele entrando no segundo tempo, assim, e sendo cabeça de área, é bem efetivo, então a gente não tem muito o que reclamar. É interessante falar do Petanha porque ele estava para ser negociado com a Sampdoria. Dória. O, o treinador Spalletti comentou elogiando ele, comentou dizendo que era um jogador importante. E, bem, em cima da hora, bem, a negociação foi deixada para o final da janela, mas no último momento eles vetaram a saída, mantiveram o Petanha, a Sampdoria acabou acertando com Tite Caputo. Vai ficar um ataque um tanto envelhecido com Caputo, com Quagliarella, mas isso é assunto para outro momento. Outro nível. Acho que a questão do Napoli ainda vale falar também da renovação do Insigne, que gera atenção, que gera dúvidas, mas é uma prioridade e tem que se concretizar, senão é bem possível a gente imaginar ele sendo negociado no meio da janela, ou então saindo a custo zero. Mas enquanto estiver em campo, a gente sabe que é o melhor jogador do Napoli, é um dos melhores jogadores italianos, te entrega gols, te entrega criação, assistências. E, bem, eu acho que é um forte elenco do Napoli, com mais soluções talvez para titularidade, falta talvez algumas peças para reserva, mas é um time que deve brigar pela Champions. Acredito que a briga por título, dessa vez o Napoli ele é muito mais, ainda seria um pouco azarão. Eu vejo a Inter como grande favorita no momento, mas é um time que não dá para descartar completamente. A gente sabe que muitos desses jogadores já fizeram muito né, na equipe do Napoli, e se eles brigaram por título em outro momento, com o Sarri inclusive com elenco curto, vamos falar que aquele time dos 91 pontos do Napoli era um time que tinha pouquíssimas opções dentro do elenco como reserva. E pelo Com menos certeza. Basicamente o X1 inicial, o 11 inicial. e quando a gente olha para esse, pelo menos para o ataque, a gente já tira, não, aqui tem muito mais solução, aqui tem muito mais repertório. E assim, eu acredito que até considerando algumas perdas lá tanto Cristiano Ronaldo na Juventus, Lukaku e Antônio Conte na Inter, Çalhanoğlu no Milan, eu acho que deu uma embolada ali e embora a gente não coloque, eu pelo menos não coloco o Napoli como favorito, depois você comenta sua expectativa, mas eu vejo uma equipe que briga por Champions e pode surpreender. Assim, eu não acho que ela tá entre as quatro favoritas a ficar no G4, mas eu acho que sim, é uma equipe que vai disputar e que vai ser chata e que vai tirar pontos de algumas equipes que estão disputando. Então, sim, é uma equipe para ficar de olho. Porque a gente pensa, pelo menos na minha cabeça, tem, tem um 11 inicial muito bem definido, eu não sei pra ti. É, mas é uma equipe que é interessante de ver. E, e aí entra num ponto que eu queria te perguntar. Quais são as tuas opiniões sobre o Spalletti? Cara, sobre o Spalletti, é complicado falar porque ele passa um tempo afastado. O elenco da Inter não é o mesmo que ele vai receber na Napoli, o elenco da Roma não é o mesmo.
Mas quando eu penso nesses dois últimos trabalhos, Roma e Inter, na Roma ele foi, na época, na última temporada, o melhor vice-campeão da história da Serie A. Acabou sendo superado pelo próprio Napoli do Sarri no ano seguinte. Na Inter, ele faz um trabalho muito bom, lidera parte do campeonato, depois o time perde o fôlego, porque, bem, não tinha elenco, não tinha um time a nível da Juventus e do próprio Napoli. Mas eu vejo um treinador que, num primeiro momento, inclusive como eu posso dizer, uma mudança, uma tentativa de se realinhar, de se recolocar na disputa muito forte. Eu acho que é um treinador interessante, não é o jogo mais vistoso, mas ele te entrega resultados. E acho que inclusive é um pouco a tônica nas primeiras rodadas. O Napoli vence sem muitos problemas. E acho que vai ser um pouco disso. Não acho que vai ser melhor do que o Napoli do Sarri, não acho que vai ser o treinador que vai colocar o Napoli disputando fases da Champions mais avançadas. Não acho nada disso, mas acho que é um cara competente, acho um bom treinador. Bem, eu concordo. Até porque não faz tanto tempo assim que ele fez esse bom trabalho na Roma. Então, eu acredito que de fato é um treinador que ele vem com algumas desconfianças, de fato, mas é um treinador que pode surpreender. E aí eu tenho uma boa perspectiva da temporada do Napoli, mas eu não acredito que seja melhor ou sei lá, evidentemente melhor que a temporada passada. Eu acredito que as expectativas são as mesmas, entendeu? Eu considero um upgrade em relação ao Gattuso. E acho que, considerando as tuas opiniões que eu conheço em relação ao Gattuso, acho que tu pensa de forma semelhante. Sim, sim. Mas também não Não, acho que seja um salto qualitativo enorme. É uma melhora, mas não o suficiente para a gente chegar e dizer o Napoli é um dos favoritos. Não. sim. É nesse ponto que eu me atenho. Não só a diferença de técnico. Eu acho o Spalletti melhor, com certeza. Apesar do Gattuso ser um cara que tirou o Napoli da fila de muitos anos com a Copa, é, o Spalletti eu acredito eu vejo ele como um técnico melhor, mas por todo o contexto do time, principalmente pela fragilidade defensiva e al- apesar de que alguns outros times perderam gente importante, como você falou, eu acredito que esse é um ponto que pesa negativamente. Então, eu acredito que se mantém mais ou menos a mesma coisa em relação à temporada passada, não pelo técnico, mas pelo contexto em si. Sim, sim. É, acho que é isso. Acho que você tem alguma colocação para fazer? Não, acredito que seja isso por hora. Bom, então é isso, pessoal. Vamos tentar dar continuidade a essa série aqui, trazendo a nossa perspectiva dos elencos, o top 7 do futebol italiano. É, comente aí, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.